Eu vou intitular essa mensagem como Sinais daquele que ama a Deus. Sinais daquela pessoa que realmente tem um coração voltado para o Senhor. Amém, irmãos? Então, se você acompanhou na sexta-feira, eu vou falar um pouco mais sobre cada tópico daqueles. E eu queria começar, você pode acompanhar pelo telão, porque vão ser várias passagens bíblicas onde falam de promessas bíblicas para aqueles que amam ao Senhor. Então, eu vou começar pelo texto que está lá em 1 João, no capítulo 2, no verso 15, que diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então aqui, o apóstolo João começa falando colocando dois caminhos que nós temos na vida cristã. Nós temos a possibilidade de amar o mundo ou amar a Deus. Mas é interessante que são duas coisas que não se misturam. Ele coloca aqui como uma alternativa, mas é impossível que você possa amar os dois ao mesmo tempo. Se você se lembra do domingo passado, nós falamos do profeta Elias, que foi levantado por Deus para confrontar uma geração que estava misturando aquilo que era de Deus com as coisas do mundo. E aqui, novamente, o apóstolo João, ele vem e nos diz o seguinte, que nós não devemos amar o mundo. Mas como assim, pastor? Porque lá em João 3,16 fala que Deus amou o mundo. Como que nós, então, não devemos amar o mundo? Veja, Deus ama as pessoas que estão no mundo, mas muitas vezes quando aqui nós falamos não amar o mundo, está falando sobre amar as coisas que estão no mundo. Já percebeu como a nossa geração tem trocado o amor às pessoas pelo amor às coisas? Você já parou para pensar nisso? Sabe, eu posso testificar para você que eu fui uma pessoa que amei muito as coisas. Aliás, eu amava mais as coisas do que as pessoas. Era interessante que na época, Andressa e eu fazíamos parte de uma igreja que era de pessoas bem pobres, e às vezes a gente se reunia lá em casa, e a minha preocupação era se iam sujar o meu sofá, se ia sujar o meu carro, porque às vezes tinha aqueles irmãozinhos que moravam naquelas ruas bem esburacadas, cheias de barro. E quantas vezes nós passamos a amar mais as coisas do que as pessoas? Começamos a dar mais valor para objetos, por coisas materiais, do que pelas próprias pessoas. Então, quando o apóstolo João nos fala assim, olha, não ameis o mundo, está dizendo que você não deve ser apegado às coisas que o mundo oferece, a maneira como o mundo faz, porque as coisas que o mundo oferece são passageiras. Nessa carta mesmo que ele fala, logo para frente, ele fala assim que o mundo e a sua concupiscência, eles passam. Concupiscência é uma palavra muito difícil, né, irmãos? A Bíblia fala o mundo e a sua vaidade. Já percebeu? Salomão, ele teve uma revelação muito clara disso. Salomão, ele falou assim, olha, tudo é vaidade. Se você lê em Eclesiastes, você vai ver um homem desgostoso com a vida, alguém que pôde experimentar do tudo, porque a palavra de Deus fala que ele foi o homem mais rico que andou sobre a terra. Ele pediu sabedoria para Deus e por causa disso Deus o abençoou de uma forma sobremaneira, e ele foi o homem mais rico a ponto dos reis daquela época invejarem a sua riqueza, irem lá para conhecer o seu palácio e ver as coisas que ele tinha. E aquele homem chega no fim de sua vida e descobre que tudo é vaidade. Talvez você chegou aqui com uma ideia diferente disso. Talvez você chegou aqui pensando assim, olha, se eu começasse a ganhar mais a partir de amanhã, ou se eu fizesse tal coisa, ou se de repente saísse um dinheiro que eu estou esperando, alguma coisa, a minha vida seria diferente. Mas deixa eu falar algo que um homem que teve todo o dinheiro dessa vida falou: tudo é vaidade, tudo passa, não há nada novo debaixo do sol. Você entende? Isso é algo difícil às vezes de nós entendermos, porque o nosso mundo é muito colorido, as coisas são muito atrativas, elas têm um sabor, elas têm coisas que nos chamam demais a atenção. Não é verdade, irmão? Se pecado fosse
fosse algo ruim, ninguém pecava. O problema é que é algo muito convidativo. Nós temos esse mundo que é uma loja de doces para uma criança. Mas é interessante que aquilo que para o mundo parece vida, para Deus é morte. E por isso que o apóstolo João fala assim: não ameis o mundo. Isso aqui, se você talvez se lembra da aula de português, existe um tempo verbal que chama imperativo. Ele está dando uma ordem, está dizendo um comando. Filho, não ameis o mundo. Sabe, não tem amor por essas coisas. A palavra de Deus fala que Jesus estava andando com os seus discípulos, e eles estavam passando por Jerusalém, estavam vendo o templo de Salomão, e admirados com aquela arquitetura. Sabe, e às vezes eu me pego nisso. Às vezes, por exemplo, eu vou para uma cidade como Nova York, e você começa a olhar aqueles prédios, aqueles arranha-céus, né? Quando tinha o World Trade Center, agora é One World Trade Center. Mas você vê o Chrysler Building, vê cada prédio magnífico, e você fica admirado com aquelas coisas. Eu fico pensando que foi mais ou menos isso que os discípulos naquela época, olhando para aquele templo maravilhoso, e Jesus falou: olha, não vai sobrar pedra sobre pedra. Não se encanta com isso, irmão. Tudo isso é passageiro. Sabe, às vezes o que para nós hoje é bonito, é portentoso, amanhã não vai ter valor nenhum. Sabe, tenho assistido esses dias uma série do Netflix que se passou nos anos 80, quer dizer, 30 anos atrás. E eu olho para aqueles carros tão feios, para aquelas roupas tão feias, aqueles penteados, aquelas coisas, e eu fico pensando quantas pessoas ficam às vezes achando demais as coisas que estão acontecendo hoje. Olha, daqui a 10 anos, ninguém vai querer saber disso. Isso não vale nada, isso é temporal. Sabe, por isso nós não devemos colocar o nosso coração nessas coisas. Mas, por outro lado, aqui fala que nós devemos amar a Deus. Então, aqui, de uma forma, ele está dizendo o seguinte: você tem duas opções, você não consegue ter as duas. Ou o seu coração vai estar no mundo, ou o seu coração vai estar nas coisas de Deus. Jesus falou isso, que você não tem como servir a dois senhores. Ou você vai estar agradando um e vai estar desagradando esse aqui, ou você vai agradar esse aqui e vai desagradar aquele, mas é impossível você ter dois objetivos e dois propósitos na sua vida. Agora, o sinal de quem experimentou o amor de Deus é que ele deixa de amar o mundo. Mas veja, nós temos a mania de inverter as coisas. Talvez você esteja achando que nós devemos agora fazer algum tipo de esforço. Não, agora de um dia para... E esse é o problema de muitas pessoas que não entendem direito o Evangelho. Elas falam: agora eu gostei dessa igreja, eu quero ser crente, pastor, como é que eu faço? E aí ele acha que de um dia para a noite ele não pode mais ir em determinados lugares, fazer determinadas coisas, comer determinadas comidas e etc. Uma série de regras que ele olha para a vida do crente e ele acha que é. E não é assim que funciona, irmãos. Na verdade, nós não amamos o mundo, porque nós experimentamos algo que é melhor que o mundo. Você entende isso? Sabe, o problema da religião é justamente esse. Porque na religião você precisa primeiro ser aquilo que você não é. Primeiro você tem que se comportar bem. Primeiro você tem que deixar de amar o mundo para depois amar a Deus. Não, mas Deus, ele faz diferente, irmão. Ele fala que nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Sabe, então o nosso papel é simplesmente experimentar de Deus. Sabe, naturalmente você vai começar a deixar de gostar das coisas do mundo. Eu estou falando aqui de sinais daqueles que amam a Deus. Eu não estou dizendo o que você tem que fazer para amar a Deus. Não, isso aqui são só características, são sinais. Eu espero que você veja, e se você talvez ainda tenha um amor pelo mundo, você possa pensar: então talvez eu precise experimentar um pouco mais desse amor por Deus.
A gente hoje falou sobre o filho pródigo no áudio, né, do nosso jejum. E é interessante que aquele rapaz, chega um ponto na vida dele que ele estava passando fome, e o lugar onde ele estava havia uma grande fome. E lá na Bíblia aquela história diz que ele começou a ter inveja da comida dos porcos que ele cuidava. Quando ele se lembra que na casa do seu pai até os servos comiam bem, resolve voltar para a casa do pai. Agora eu fico perguntando, quem já experimentou da comida da casa do pai, vai ficar invejando comida de porcos? Sabe, isso que o Evangelho propõe para nós. O Evangelho não está pedindo para você, não está querendo tirar nada de você. O Evangelho está te oferecendo um prato de comida melhor. Sabe, isso que nós precisamos entender. Muitas vezes nós queremos tirar a nossa comida do mundo, queremos tirar o nosso alimento, aquilo que tem alimentado a nossa carne, mas nós ainda não experimentamos esse outro manjar celestial. E aí o resultado é o pior possível, porque chega um momento que ou a pessoa se desvia, ou ela larga a mão do Evangelho, ou ela se torna um crente legalista, fingindo que gosta de uma comida que ele nunca experimentou, se escondendo, se torna uma pessoa oprimida e mal resolvida, porque ela tem que atender um padrão que ela não dá conta. Sabe, o Evangelho, se pudesse resumir em algo, seria você experimentar o amor de Deus. Porque quem experimenta dessa comida celestial não tem mais fome de nada. Sabe, então quando aqui fala que nós não devemos amar o mundo, mas para que o amor do Pai, aqui, olha que interessante, fala que se não ameis o mundo, nem o que o mundo há. Se alguém ama o mundo, por que está amando o mundo ainda, irmãos? Porque o amor do Pai não está nele. Parece muito simples, mas deixa eu dizer uma coisa para você. É muito difícil nós experimentarmos o amor de Deus. Acredita em mim, se fosse fácil, creio que todos nós estaríamos fluindo nesse amor, mas é muito difícil para as pessoas entenderem o amor de Deus, porque o amor de Deus é algo que nós precisamos estar também aptos, precisamos querer receber dele, e muitas vezes os sofismas, as coisas, as mentiras do diabo, a própria religião nos impede de fluir nesse amor. Por isso nós temos que nos aplicar a experimentar do amor de Deus. Precisamos de renovação das nossas mentes. Precisamos mudar a nossa maneira de pensar para poder experimentar do amor de Deus. Então nessa manhã eu te pergunto, se você ainda ama as coisas do mundo, é porque você ainda não experimentou. Pode ter experimentado em alguma medida, mas não experimentou em medida suficiente o amor de Deus. É isso que está falando. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, o primeiro sinal daquele que recebeu o amor de Deus é que as coisas do mundo não importam mais para ele. Difícil? Impossível, irmãos, por nossa força. Mas todas as coisas são possíveis em Deus. Sabe, começa, não é você quem vai transformar você, é o amor de Deus. É quando você experimentar. Sabe, irmãos, a palavra de nós, quando vemos cultuar a Deus, não é apenas a palavra de Deus que é ministrada. É muito importante isso que eu estou fazendo aqui, de falar a palavra, porque quando nós nos debruçamos sobre a palavra de Deus, Deus nos traz revelações como essa, mas é muito importante que nós possamos praticar isso. Sabe, por isso que um momento como o louvor, que a gente acabou de passar aqui, sabe, muito tempo o louvor nas igrejas foi algo colocado como secundário. Sabe, durante muito tempo cantavam-se corinhos, era só para esperar, dar o tempo de todo mundo chegar no culto e começar. Mas o louvor é o momento onde nós experimentamos do amor de Deus. Quando nós nos voltamos para Deus e podemos contemplar através do nosso louvor, é quando nós recebemos dessa glória dele. É muito importante que nós façamos isso. A segunda característica, irmãos, de quem ama a Deus, 1 João 4,20, se alguém diz eu amo a Deus e odeio o seu irmão, é mentiroso.
Pois quem ama seu irmão ao qual viu, quem não ama seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Isso aqui é desafiador, irmãos. João aqui está nos confrontando. Ele fala que um dos sinais de quem ama a Deus é quando nós amamos os nossos irmãos. E é interessante porque nós, a igreja, os nossos irmãos, somos o corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. O apóstolo Paulo, quando estava perseguindo os cristãos, na época ele era ainda chamado Saulo de Tarso, mas de repente quando ele tem um encontro com Jesus, Jesus aparece para ele e diz o que para Saulo? Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo de Tarso, futuro apóstolo Paulo, estava perseguindo os cristãos, mas Jesus falou, por que você está me perseguindo? Sabe por quê? Porque nós somos o corpo de Cristo. Sabe, nós precisamos amar uns aos outros. Sabe por que é tão difícil amar uns aos outros? Porque nós ainda vivemos de uma forma egoísta, vivemos ainda pensando em nós mesmos, no nosso mundo, mas o verdadeiro cristianismo, aquele que recebe do amor de Deus, é alguém que flui esse amor. É impossível você ter uma experiência com esse amor de Deus e guardá-la para si. É como a Bíblia fala de odres, né? Fala de odres que eram recipientes onde eram colocados os vinhos. Agora você imagina uma medida tão grande, uma medida transbordante, é impossível você reter esse líquido. Você chega um momento em que não dá conta e começa a fluir dele sobre as pessoas. É impressionante como às vezes nos é difícil amar, sabe por quê? Porque muitas vezes nós queremos dar daquilo que não temos. Eu já vi muitas pessoas que se intitulavam pessoas amorosas. Eu vi pessoas até com a ousadia de falar, não, eu tenho o dom do amor. Mas aí você pisava no calo dela, você desagradava ela, aquele amor se virava um inferno. Na verdade eram pessoas manipuladoras que queriam manipular outros através de um pseudo-amor. Porque veja, a Bíblia fala lá em Coríntios, qual que é o verdadeiro amor? Tudo suporta, tudo crê, tudo sofre, o amor é paciente. Então, aquele não era o dom do amor. Mas veja, nós temos que experimentar do amor de Deus para poder amar as pessoas. Você vê então que tudo se resume naquele primeiro mandamento, amarás o teu Deus acima de todas as coisas. Tudo se resume naquilo que nós falamos aqui domingo passado, que nós devemos amar a Deus com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento, buscá-lo dessa forma. Todo o suprimento, tudo aquilo que nós necessitamos para uma vida bem resolvida, para uma vida saudável, para uma vida cheia de Deus, é amar a Deus. O problema é quando a religião transforma essa vida espontânea numa obrigação. O problema é quando nós olhamos apenas as coisas exteriores e queremos imitar um comportamento, mas nós não somos ainda aquilo. Nós queremos imitar, isso sabe o que é? É o homem querendo fazer na sua força a obra que é do Espírito de Deus. Estou lembrando aqui que quando o homem pecou, volta lá na sua Bíblia, lá em Adão, quando o homem peca, ele descobre que estava nu. A Bíblia fala que ele pegou umas folhas e tentou cobrir a sua nudez. E aí Deus chega diante dele, tem aquele diálogo que ele estava nu e tal, e depois Deus vai e pega as peles de um animal e faz roupas para Adão. Veja, o homem ainda continua tentando esconder a sua nudez com folhas. Isso fala da nossa natureza de querermos parecer aquilo que não somos, de querer ter uma transformação à força com base em nós mesmos. São apenas folhas colocadas sobre a nossa nudez. Nós não conseguimos, somente Deus pode fazer isso, mas o caminho é através do amor de Deus. Os sinais de quem ama a Deus são amar os nossos irmãos,
Sabe, é interessante porque quando você ama, você quer estar junto. Sabe, eu fico pensando de algumas pessoas que gostam de viver isolados, e isso é muito fácil aqui na América. É um país muito propício. Pessoa que já tem uma tendência meio ermitão lá do Brasil, uma tendência de viver sozinho, isolado, ele chega aqui, ele se sente no paraíso, porque nem para comprar comida ele precisa descer do carro. E eu fico olhando para essas pessoas e fico pensando, estão perdendo tanta coisa, estão perdendo, é tão precioso a comunhão, é tão precioso estar junto dos irmãos, ir na casa e você comer junto e passear, sabe, eu fico olhando para essas pessoas e falo, elas não sabem do que estão perdendo, elas acham que está tudo bom elas andarem sozinhas, mas não é verdade, isso é um engano delas. Porque quando nós temos a comunhão, quando nós temos a presença dos irmãos, nós podemos experimentar o fluir de Deus. Sabe, é claro que há um tempo seu que é só você e Deus, mas a palavra de Deus também fala que onde há 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus, ali Ele estaria. Sabe, porque essa é a manifestação do corpo de Cristo. Sabe, nós precisamos aprender a amar os irmãos. Mas o meu irmão é tão problemático, ele tem esse defeito. Deixa eu falar, nós precisamos aprender o amor que não é baseado em sentimentos, mas é baseado em decisões. Sabe, o amor é uma decisão. Mas mais do que isso, o amor é uma necessidade para quem está cheio de Deus. Quando você experimenta desse amor, sabe, a única coisa que você quer é compartilhar ele, é fluir desse amor sobre as pessoas. Sabe, cada pessoa que você encontra, você, de uma maneira inexplicável, você começa a sentir algo por ela, sabe, um desejo de abençoar aquela vida, de amar aquela pessoa, aquela condição, sabe, de uma maneira que você não entende, mas o Espírito de Deus que está em você está amando aquela pessoa, e Ele transmite esse amor para você. Terceira característica, irmãos, daquele que ama a Deus. 1 João 5:2. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque esse é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Você repete comigo: os seus mandamentos não são pesados. Isso é outra característica. Sabe por que é pesado? Sabe por que às vezes pesa? Porque o nosso coração ainda não se entregou para Deus. Os mandamentos de Deus não são pesados. Sabe, uma característica de quem ama é guardar os mandamentos. Uma característica de quem ama é querer agradar o outro. Pastor, mas agora nós vivemos na graça, nós não precisamos mais guardar a lei. De fato, a sua aceitação diante de Deus não é mais com base no cumprimento dos mandamentos. Você não é aceito diante de Deus porque você foi bonzinho, porque você se comportou bem, fez isso, essa. Não tem nada a ver com isso. Mas uma vez que você foi aceito diante de Deus, mesmo com os seus pecados, e você recebeu do amor de Deus, a sua reação é que você passe agora a fazer as coisas que agradam a Deus. Eu sei que às vezes nós nutrimos uma ideia muito errada a respeito da graça, mas deixa eu falar, Jesus não morreu para que você pudesse viver no pecado. Muito pelo contrário, Jesus morreu para que você pudesse ser liberto do pecado. Sabe qual que é a ideia errada? Porque muitas pessoas acham que agora que a Bíblia fala de fato, que o fim da lei é Cristo. Mas a lei que foi escrita em tábuas de pedra, porque a lei que estava escrita em tábuas de pedra, o homem não deu conta de cumprir. Por isso essa lei acabou em Cristo, mas hoje a palavra de Deus fala que Deus escreveu as suas leis no nosso coração. Sabe qual que é o problema? A gente acha que não tem, não, agora está tudo liberado. Quer dizer, então a lei dizia não matar, agora você pode matar? De maneira alguma.
De maneira alguma. A lei dizia que não podia adulterar, agora você pode adulterar? Não é isso. Mas antes você tinha que fazer um esforço enorme para poder cumprir a lei, porque você tinha um coração de pedra, e as leis estavam escritas em pedras. Mas glória a Deus, porque Ele nos colocou um coração sensível, e escreveu as suas leis no nosso coração. Então, a característica de quem experimenta do amor de Deus é naturalmente poder cumprir a lei, porque na verdade ele não está preocupado em cumprir a lei, mas é algo natural na vida dele, fazer aquilo que agrada a Deus. E isso não é peso para ele. Muitas vezes é peso porque nós ainda temos um coração voltado para as coisas do mundo, e temos uma maneira de pensar errada. Mas Deus, veja, e é interessante essa questão do pecado, porque nós achamos que, pelo menos eu achava, tinha uma ideia muito errada a respeito disso. Eu achava que cada vez que eu pecasse, Deus ficava com raiva, como se o meu pecado fizesse Deus menos Deus. Mas não, Deus fala isso para o nosso bem, irmãos. É como se Deus falasse para você: olha, filho, não põe o dedo naquela tomada porque você vai levar um choque. E aí nós chamamos isso de pecado. Então, filho, não mate, filho, não adultere, filho, não minta. Não faça. Você acha que isso é para o bem de quem, irmãos? Aí o filho põe o dedo na tomada e toma um choque. O que ele fala? Deus me castigou. Conversa. É só consequência daquilo que o pai bem que te avisou, não faça. Você foi lá, fez e aconteceu a consequência daquilo que você fez. Agora você vem dizer que é Deus te castigando? Não, irmãos, precisamos entender o que é isso. Deus quer o seu bem, Deus quer o melhor para você, sabe? Mas quando você experimenta o amor de Deus, os mandamentos de Deus se tornam algo natural na sua vida. Como que alguém que está inundado pelo amor de Deus vai conseguir odiar outra pessoa? Não tem como odiar. Não tem como. Já aconteceu? Não sei. Isso deve ser mais simples com irmãos, talvez, né? Se odeia, mas não tem jeito. Você não consegue ficar mal com aquela pessoa. Você olha para a cara dela, você começa a rir. Sabe? Porque não tem como odiar. É impossível. Se você está cheio do amor de Deus, você vai amar essa pessoa. É apenas uma consequência de quando nós estamos cheios do amor de Deus. Sabe, não tente colocar folhas para esconder a sua nudez. Não tente cumprir os mandamentos. Se você não está cheio do amor de Deus, você vai ser uma pessoa frustrada. Você vai ser alguém mal resolvido, alguém que está tentando viver algo que está muito acima do seu padrão. Você vai se transformar num religioso igual os fariseus, que pensavam que cumpriam a lei de Deus. Não é isso, irmãos. Sabe, toda a lei acaba em Cristo. Mas para que nós possamos ter livre acesso ao Pai, para que nós possamos experimentar do seu amor, e uma vez que nós recebemos desse amor, uma vez que nós amamos a Deus, nós começamos naturalmente a expressar aquilo que devemos ser. É uma questão de alimento, irmãos, é uma questão de comunhão, não tem nada a ver. A religião diz que a religião é estereótipo, a religião é aparência, a religião é a roupa que você veste, a religião é as coisas que você faz, a coisa que você fala, aquilo que você gosta. Mas veja, será que é isso que Deus quer? Será que é isso que Deus está olhando? Será que Deus está olhando para o seu exterior? Quem você pensa que está enganando? Talvez você possa enganar o pastor, talvez você possa enganar os irmãos, mas você acha que você engana a Deus? Não, irmãos, o caminho é você experimentar de Deus. Interessante que no Velho Testamento, o dia de descanso do povo hebreu era o sábado. Então você trabalhava todos os dias da semana, e no último dia, no sétimo dia, você descansava. Mas depois de Jesus, o dia do descanso passou a ser domingo. O que isso significa, pastor? Você primeiro descansa, você primeiro desfruta de Deus, depois você trabalha. Você entendeu? Nós não devíamos fazer nada
na igreja sem primeiro conhecer o descanso de Deus. Nós não devíamos fazer nada sem primeiro experimentar o amor de Deus. Sabe, algumas semanas atrás, pela primeira vez em todo esse tempo que eu estou aqui nos Estados Unidos, eu falei sobre dinheiro, né? Preguei sobre dízimos e ofertas. E fiz as devidas ressalvas no começo do culto, né? Para aqueles que poderiam vir a se ofender. Mas depois eu fico tão incomodado com isso, irmãos, porque a Bíblia, ela fala muito em dinheiro, não fala pouco. Apesar de Deus não estar interessado em dinheiro, a questão não é essa. A questão é que a Bíblia fala que onde está o seu coração, está o seu tesouro. Deus não está interessado no dinheiro, Ele está interessado no seu coração. Mas sabendo do perigo da concorrência do dinheiro, a Bíblia fala muito de dinheiro. E não se pode mais falar de dinheiro nas igrejas, porque as pessoas ficam ofendidas. Ficam achando que esse pastor quer tomar o meu dinheiro, esse povo aí é interesseiro, só fala em dinheiro. Isso me deixou muito incomodado. E ouvindo o pastor Aloísio, semana passada, ele falou algo que marcou meu coração. Primeira menção na Bíblia que se faz sobre dízimo, não foi quando Moisés deu a lei. Eu vejo que muitas pessoas acham que o dízimo é da lei. E como a lei foi abolida, eu não preciso dar mais dízimo. Não. O dízimo, a primeira menção, está lá em Abraão, muito antes de Moisés. E Abraão se encontra com Melquisedeque. Melquisedeque, na figura bíblica, ele representa o próprio Cristo. Aliás, muitos teólogos acreditam que Melquisedeque era Jesus Cristo, aparecendo para Abraão naquele momento. E a Bíblia fala que Melquisedeque entregou o pão e o vinho para Abraão. E Abraão deu o dízimo dos seus bens, de todos os seus bens. E eu fiquei meditando naquilo. Porque primeiro, Abraão recebeu da parte de Melquisedeque, ou de Jesus Cristo, o pão e o vinho. Vocês entendem o que isso significa? O pão, o corpo de Cristo, o vinho, o sangue da nova aliança. Depois ele deu o dízimo. Então, na verdade, o dízimo, se nós fôssemos tratar a rigor, é só para aqueles que comeram do pão e beberam do vinho. É só para aqueles que são filhos. Por isso, é algo que ofende tanto aqueles que são de fora. Por isso que é tão difícil para alguém que não experimentou, não passou por uma experiência genuína com Jesus Cristo, você falar de dar uma oferta na igreja, porque talvez na sua mente, ele já faz muito em acordar cedo e vir para o culto. E agora esse pastor ainda quer meu dinheiro? Não, minha presença aqui já é boa demais. Ainda quer mais, mais. Mas aqueles que tiveram revelação de que estavam indo para o inferno e foram salvos pela graça. Veja, não fomos salvos por nós. Não foi nada do que você fez que te garantiu, você ganhou a salvação. A Bíblia fala que ela é um dom de Deus. Você acha que para alguém que tem revelação disso, é demais ofertar na casa de Deus? É demais tirar 10% para sustentar a obra do Senhor? Não, não é. Mas isso é para filhos. Isso é para quem experimentou do pão e do vinho. Sabe, isso me confortou demais o coração. Porque muitas pessoas não entendem isso, mas hoje eu entendo por quê. Porque de fato não passaram pela experiência. De fato não, sabe, eu tenho um grande medo de nós, da igreja de hoje, estar produzindo, ao invés de convertidos, apenas convencidos. Veja, com perdão da palavra, porque às vezes convencido no Brasil a gente usa esse termo como, fulano é convencido, é alguém, não é isso. Quando eu falo convencido, é alguém que entendeu o plano de salvação, entendeu que ia para o inferno, entendeu sobre Jesus, talvez até fez um seminário teológico, entendeu toda a Bíblia, todas as coisas, mas não teve revelação, não teve experiência com Deus. Sabe, nós precisamos avaliar
a nossa vida. Se talvez está muito pesado, irmãos, é porque talvez você ainda não passou por essa experiência de Saulo virando Paulo. Você já tem todos os elementos, isso é bom demais. Vamos pegar um exemplo aqui de uma massa, de um bolo. Já está todos os elementos estão ali, mas está na hora de quebrar os ovos e misturar tudo e botar no forno. Você me entende? Você já entendeu todo o Evangelho, mas lhe falta algo, lhe falta talvez a experiência sobrenatural. Interessante que Jesus, quando está ali com seus discípulos, num dado momento, ele vira para eles e fala assim: olha, quem dizem ser o Filho do Homem? E aí um fala assim: olha, uns estão dizendo que você é um profeta, outros estão dizendo que é Elias, outros estão dizendo que é João Batista, que reencarnou. E vocês, o que dizem que sou? E Pedro, tomando a frente, diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus fala: bem-aventurado é Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue quem te revelaste, mas foi o Espírito do meu Pai. Veja, Jesus estava andando no meio daquelas pessoas, e muitas pessoas tinham visto sinais. Eu imagino aqueles estudiosos da lei, aqueles fariseus, o cara, para ser um rabino naquela época, ele, até os 10 anos de idade, ele tinha que ter decorado todo o Pentateuco. Hoje nós nem sabemos o que é o Pentateuco. Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômios e Números. São os 5 primeiros livros da Bíblia. Ele sabia de cor, aos 10 anos de idade. Aí aos 15, aquele que fosse andar com o rabino mesmo, ele tinha que ter decorado todo o Velho Testamento da Bíblia, de cor. Então eles olhavam para Jesus, eles entendiam muito bem o que a Bíblia dizia. E viam diversas formas nele, viam eles um líder, viam alguém que conhecia a palavra, viam alguém que fazia milagres, alguém que operava e ensinava as coisas, porque ele ensinava nos templos, e as pessoas ficavam maravilhadas com o ensino dele, mas não tinham revelação. Nós precisamos ter revelação. E aí Simão Barjonas, Pedro, fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E sabe que Jesus responde? Fala: isso não foi carne nem sangue quem te revelou. Isso não foi o pastor que falou domingo. Isso não foi o que você aprendeu na escola dominical. Isso não foi o que você leu no panfleto. Isso não foi o estudo da Bíblia, nem livro de Eduardo Cury. Isso aí foi o Espírito Santo que te mostrou. Nós precisamos ter a revelação que é do Espírito Santo, irmãos. O pastor falou, eu entendi, o irmão que me trouxe aqui, ele explicou tudo, eu já entendi, pastor. Não te basta isso. Você precisa ter uma revelação. Você precisa ter uma revelação. Só explicação não é suficiente para você largar tudo e seguir a Jesus. Só uma explicação não é suficiente, porque talvez quem te falou do Evangelho falou que ia ser um mar de rosas. E o primeiro problema que vier, você vai falar: esse Evangelho não me serviu para nada. Mas quem tem revelação? Mais adiante na Bíblia, chega um momento que Jesus Cristo começa a uma pregação muito dura, muito difícil. E a Bíblia fala que o povo começou a ir embora, porque nem sempre o que agrada as pessoas vai interessar, e elas começaram a sair, porque Jesus estava falando coisas duras, ao ponto que só ficaram aqueles 12 discípulos. Jesus vira para eles e fala: escuta, vocês não vão embora também? Eles respondem: para onde vamos, Senhor, se só Tu tens as palavras de vida? Sabe, às vezes quando eu penso de desistir das coisas, irmãos, eu fico pensando: para onde que eu vou? Para onde que eu vou? Será que eu conseguiria ignorar toda a realidade, todos os milagres, os sinais, as palavras, as promessas de Deus e voltar a ser um advogado lá no Brasil? Não tem jeito. Como que eu ia conseguir dormir
ignorando tudo que Deus já me mostrou. Sabe, mas nós precisamos ter esse encontro, essa revelação. Sabe, eu não estou falando isso para diminuir, talvez, a sua experiência cristã. Talvez eu vou falar isso domingo que vem. Mas veja, os discípulos já andavam com Jesus. Mas chega um momento da sua caminhada em que você precisa ter essa revelação, porque daqui para frente a porta vai ficar estreita. Você me entende? Há um período na nossa vida em que todas as coisas cooperam, é uma bênção, e as coisas fluem. Mas vai chegar um momento em que o crescimento, eu falei isso hoje de manhã também lá no jejum, o crescimento ele vai envolver dor, vai envolver perda. E aí aquele evangelho raso, que arrasta multidões, o evangelho do trio elétrico, o evangelho do confete, do balão e da festa, não vai mais servir. Só vão ficar os 12. Só vão ficar aqueles que tiveram revelação e não tem para onde ir. Porque o crescimento vai causar dor. Há um nível que é normal, que você cresce, que é natural e que todo vento ajuda, mas chega um ponto que o seu avanço vai implicar em renúncia, vai implicar em sofrimento, vai implicar em dor. Mas aqueles que tiveram experiências podem falar igual o apóstolo Paulo: nossa leve e momentânea tribulação vai produzir um peso de glória. Não atentando nós para as coisas que são visíveis, mas para as que são invisíveis. Paulo enxergou algo, gente. Paulo teve revelação, algo que homem nenhum pode contar para ele. Deixa eu falar, não confia no que eu estou falando. Você tem que ouvir de Deus. Nós precisamos ter revelação. Porque quando nós temos revelação das coisas do próprio Deus, deixa eu falar, você vai estar estragado para o mundo. Nada mais vai te satisfazer. Não vai ter mais alimento naquele mundo que vai saciar a sua fome. Sabe, é isso que nós precisamos, de uma igreja de pessoas que entenderam, mas que foram transformadas, foram tocadas por Deus. Nós precisamos ansiar por essa experiência. Nós precisamos dessa mudança, é uma mudança de natureza. Sabe, por mais que eu pegue alguém e ensine ela uma maneira de ser, se eu não mudar a natureza dela, ela vai voltar para os velhos hábitos. Aliás, há um ditado, há uma história, acho que dizem que um provérbio chinês, sei lá o que é. Os irmãos me ajudem aí, porque eu sou ruim de história. Diz que um escorpião estava num lugar e começou a inundar, e aí ele precisava atravessar para não morrer. Eu não sei que bicho que foi ajudar ele, uma cobra, o que era? Ou um sapo, vocês conhecem a história. Falou, monta aqui, eu vou levar você lá do outro lado. E aí o escorpião montou, subiu no sapo, ele pulou, levou lá, chegou lá, o escorpião foi lá e picou o sapo. E o sapo estava morrendo. Ele falou, olha, eu te ajudei, você ia morrer. Por que você fez? Ele falou, é a minha natureza. Não tem como lutar contra os meus instintos. E assim somos nós. Nós temos, infelizmente, o veneno do pecado em nós. Nossa natureza é voltada para as coisas más. Meu filho de 8 meses já faz, sabe, já é contrariado, ele já chora, já esperneia, já faz birra. O pecado está dentro de nós, não tem jeito. Sabe, só há uma solução se nós mudarmos de natureza. Mas veja, isso não depende de você. Isso não depende de acender vela. Não adianta fazer promessa, não adianta, sabe, não é o livro de autoajuda que vai fazer isso. O que vai mudar a sua natureza é uma experiência com o Deus vivo e transformador. Sabe, quando eu falo dessas características aqui, não se sinta tentado a fazer nenhuma delas, porque elas são consequências. São consequências. Nós temos que fazê-las de uma forma natural quando nós somos aqueles que experimentam o amor de Deus. Romanos 8:28 fala assim, testificou com a palavra do Dedé hoje cedo, né? E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles
que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Por que eu coloquei esse versículo aqui, irmãos? Porque é muito comum nós ouvirmos no meio evangélico esse versículo, mas sem uma compreensão de algo chave que está aqui. Aqui diz que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Não é para qualquer um. Mas pastor, todo crente não ama a Deus? Não. Você pode ser salvo. A tua salvação não depende de amar a Deus. A tua salvação depende em crer. Se você ouviu o plano de salvação, entendeu que você era pecador, que Jesus Cristo pagou uma dívida que você não podia pagar, e você aceitou o sacrifício, entregou a sua vida a Ele, você é salvo. Mas a partir de agora, o projeto de Deus para a sua vida é que você conheça a Deus. Jesus Cristo fala lá no Evangelho de João, fala assim: e a vida eterna é essa, que conheçam a Ti, Senhor. Ah, mas eu achei que eu conhecia Deus no dia que eu entreguei minha vida para Jesus. Não, agora você vai começar a conhecer a Deus. Porque antes nem tinha como. A Bíblia fala que as coisas, a palavra de Deus são espírito e vida, que o mundo não compreende as coisas de Deus. Então não tinha nem como você conhecer a Deus antes de você passar por uma experiência de conversão. Mas agora que você passou pela sua experiência de conversão, agora você precisa conhecer a Deus. Não tinha como você conhecer a Deus, porque você não era filho. A Bíblia fala que lá em Romanos que nós éramos inimigos. Como é que você podia conhecer a Deus? Mas uma vez que agora você é filho, você precisa sentar-se à mesa do Pai e passar e ter tempo de intimidade com Ele para conhecê-lo. Ah, mas Deus não faz distinção de filho, de fato. Mas eu ouvi uma coisa muito interessante do pastor Lucinho lá no Brasil. Falou assim: Deus não tem filhos preferidos, mas tem filhos que preferem mais a Ele do que os outros. Essa é a diferença. Talvez você senta de um lado de um irmão que é tão abençoado. Fala: por que comigo não, Deus? Por que o Senhor abençoa fulano e não me abençoa? O problema não está com Deus, o problema está com você. Deus abençoa todos aqueles que chegam perto dEle, todos aqueles que se aproximam dEle. Veja, a salvação é de graça, a salvação não depende de você, é um presente. Todo aquele que acreditar pode vir aqui, pegar esse presente e ir embora. Mas há algo melhor que isso. A presença do Pai, o desfrute de uma vida plena e cheia de Deus. Isso demanda investimento, isso demanda isso demanda um certo esforço, isso demanda você investir tempo de relacionamento com Deus. E agora deixa eu te falar uma coisa: Deus é uma pessoa. Muitas vezes nós nos relacionamos com Deus como se Ele fosse uma energia cósmica, alheia às coisas que se passam conosco. Veja, a Bíblia fala lá em João 11 que Jesus chorou. Deus, Ele tem sentimentos, Deus se ira, Deus chora, Deus Ele ama, Deus, sabe, Ele é um ser, Ele nos criou igual a Ele. Por isso, claro, guardadas ressalvas, porque nós somos afetados pelo pecado e hoje os nossos sentimentos não são mais expressos com pureza, mas Deus, Ele tem sentimentos, Ele é uma pessoa, e deixa eu falar, Ele anseia pelo seu relacionamento com Ele. A Bíblia fala que um dia na eternidade Deus resolveu ter uma família e Ele criou a nós, Ele criou o mundo e colocou o homem e mandou que ele se multiplicasse, porque Deus queria ter uma família. Como você acha que Ele se sente agora, os seus, aquele que Ele criou imagem e semelhança, vivendo uma vida alheia, ignorando a presença dEle, vivendo seus próprios interesses e correndo atrás de suas coisas? Não foi para isso que Deus te criou. Deus te criou para Ele. Sabe, todas essas coisas que você anda perseguindo, todas essas coisas que você corre atrás, Deus quer te dar. Você não precisa correr atrás dessas coisas. Existe suprimento na casa do Pai. Jesus falou: buscar em primeiro lugar o reino dos céus, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas.
todas as outras coisas serão acrescentadas. Sabe qual que é o problema do homem? Um dia nós escolhemos viver na independência. Um dia nós provamos da árvore do conhecimento do bem e do mal e dissemos para Deus: não precisamos da sua ajuda e do seu suprimento. Eu vou fazer as coisas por mim mesmo. E essa tem sido a destruição da humanidade. Pessoas correndo atrás de coisas, correndo atrás de amor, de aceitação, de suprimento, de todas as coisas que Deus está dando gratuitamente. Então somente se você estiver próximo do Pai. Então somente se você é próximo. Deus não faz nada forçado. A história do filho pródigo, o suprimento só acabou porque ele foi embora. Mas o pai estava lá, tudo estava lá. Você não precisa estar correndo atrás de outras coisas. Nós só precisamos nos importar em investir tempo com Deus. Sabe, então aqui fala que todas as coisas contribuem para o bem, mas não é de qualquer um. Só para aqueles que amam a Deus. Você sabe que de uns tempos para cá, eu, de uma maneira graciosa da parte de Deus, o Espírito Santo tem me lembrado todas as vezes que eu passo por situações que eu não gostaria de passar. Veja, nós vivemos numa sociedade, e isso é muito comum no direito, né? Nós chamamos de conflitos de interesse. Qual que é o problema da sociedade? Cada pessoa deseja fazer algo e muitas vezes isso esbarra nos interesses de outrem. Por exemplo, ontem o Dedé e eu fomos lá na T-Mobile reclamar, porque o interesse da T-Mobile era cobrar da gente uma conta 3 vezes maior do que aquilo que a gente queria de fato pagar, que era o combinado. E aí, sabe, eu comecei a ficar mal com aquilo, porque eu tenho uma dificuldade de falar inglês, de me expressar. E todas as vezes que eu tenho passado por situações desagradáveis, que eu não gosto, dor, o Espírito Santo tem me lembrado, isso é para o seu bem. Você permitir essa situação na sua vida, para você ficar bom em falar inglês. Eu lembro que no começo eu morria de medo de atender telefone. Deus falou: não atende, você vai aprender falando. Então, eu comecei a entender a mão de Deus em todas as circunstâncias na minha vida. Mas é porque há um propósito. Isso é para aqueles que amam a Deus, para aqueles que realmente têm o coração para Deus. Você vai ter lucro em todas as coisas na sua vida. Ainda que pareça ruim, ainda que não seja agradável, ainda que envolva dor, você vai ter lucro, vai ser bênção para você, você vai crescer, porque Deus é aquele que é capaz de transformar até as coisas más em coisas boas na sua vida. Amém, irmão? Mas isso é para aqueles que o amam. Agora, olha isso aqui, Tiago 1,12, bem-aventurado o homem que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Eu vou terminar com isso, vou pedir para o louvor já se posicionar. Há uma coroa, talvez quem falou para você, eu não sei, mas eu venho de uma igreja que dizia que todo crente ia receber uma coroa. Mas veja, que mérito você teve na sua salvação? Por que você tem que agora ser recompensado? Não, você não teve mérito nenhum. Toda a glória é de Cristo. Mas a Bíblia fala que haverá uma coroa. Coroa fala de posição de autoridade. Fala de alguém que vai governar junto com Cristo. E essa coroa, essa recompensa, vai ser somente para aqueles que amam a Deus. Tem uma música que a gente canta, que um dia toda língua irá confessar, todo joelho irá se dobrar. Mas aqueles que fazem isso hoje, é mais ou menos isso, né? Deles vai ser a coroa, deles vai ser a recompensa. Agora, aqui fala de um momento na eternidade. Mas eu quero te dizer que a recompensa, ela começa agora. Porque quando nós amamos a Deus, quando nós colocamos o nosso coração em Deus,
há um processo de metamorfose dentro de nós, uma transformação de natureza, em que as coisas que hoje nos valem tanto, passam a valer tão pouco. Sabe, nós passamos a viver num outro ambiente, onde há um suprimento e um fluir do amor de Deus. Sabe, talvez as questões que você tenha, os problemas que você carrega, são simplesmente falta de amor, falta de aceitação. Essa música que a gente cantou, na verdade ela pega algo que o apóstolo Paulo diz. A música fala assim: nós não somos mais escravos do medo, nós somos filhos. Porque o apóstolo Paulo fala que Deus não nos deu um espírito de medo, para que nós andássemos em escravidão, mas nos deu um espírito de filhos. Sabe, mas não basta ser filho. Nós temos que ser filhos na casa do Pai. Você pode ser um filho que está longe, um filho que está distante. E o problema é que às vezes você pediu para ir para longe. E porque você está longe, você fala: agora eu não posso pedir para voltar. Eu que me coloquei nessa enrascada, eu que decidi viver longe. Olha essa situação que eu estou, eu mereço, porque fui eu que me coloquei nela. Mas isso não importa para o Pai. Isso não importa. Você continua filho, você continua herdeiro. Mas eu gastei a minha parte da herança. O Pai é muito rico, irmãos. Vocês não estão entendendo como que o nosso Pai é rico. Não tem problema, você gastou sua parte, vem cá, Ele te dá outra. Mas o suprimento está na casa do Pai. O suprimento está no amor de Deus. O suprimento está na igreja. Sabe, o diabo quer te levar para longe, quer tirar você da comunhão, quer que você viva as mazelas desse mundo, como as pessoas têm vivido uma vida destruída. Mas você é filho, você tem uma casa. Talvez as pessoas lá fora que estão perdidas levantam a mão para o céu e falam: o que eu vou fazer? Para onde eu vou? Você tem para onde ir. Você tem uma casa, você tem um Pai cheio de amor para você. Amém, meus irmãos? Coloque-se de pé. Nessa manhã o Espírito Santo falou com você, e você quer experimentar desse amor, se você quer se chegar mais perto do Pai, sabe, se você quer ser tudo isso que a palavra de Deus diz que você pode ser, gostaria que você fechasse os seus olhos e falasse com Deus. Sabe, não precisa de formalidade não, Ele é seu Pai. Essa semana eu conversei com uma pessoa e falou: eu não sabia orar, mas aí eu falei do meu jeito. Mas é seu Pai mesmo, não precisa de alguma formalidade para falar com Ele. Conversa com Ele como quem conversa com uma pessoa. Aquilo que você não souber falar, o próprio Espírito Santo vai dizer. Mas coloque essa vontade diante de Deus. Peça por uma transformação. Senhor, eu não quero apenas te conhecer de ouvir falar, mas eu quero te conhecer face a face. Eu não quero apenas te conhecer aquilo que nós falamos nos cultos domingos, Senhor, mas eu quero ter uma experiência. Pai, eu não quero viver a experiência que outros tiveram, mas eu quero eu mesmo provar e experimentar da sua presença. Manifesta-se a nós, Senhor. Manifesta-se a mim, Pai. Oh Deus, dá-me revelação, Senhor, de quem Tu és. Pai, que nós possamos ser filhos amados. Mais do que isso, ó Pai, ensina-nos a receber desse amor. Pai, eu sei que algumas pessoas aqui foram tão machucadas, tão maltratadas pela vida, que perderam a capacidade de amar e ser amadas. Mas nesta manhã, Senhor, eu peço ao Teu Espírito Santo, o Consolador, que venha restaurar o amor de Deus em nossas vidas.
Restaura os corações, Senhor. Oh Deus, aquilo que o diabo roubou, a alegria, o amor, venha restaurar em nossas vidas, Senhor. Para que nós possamos, primeiro, sermos filhos amados, amados e amadas do Pai. Mas para que nós possamos expressar e fluir desse amor, ó Pai. É o que eu te peço nessa manhã, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.